Existem alguns métodos contraceptivos, são anticoncepcionais que a gente fala combinados, tem dois tipos de hormônio, né, que é estrógeno e progesterona, e que eles não são via orais, né, ou seja, eles não são através da tomada de um comprimido. A vantagem desses métodos é que eles também são altamente eficazes e tem a vantagem, tem muita gente que tem intolerância, às vezes, à própria ingestão do comprimido, né? Pessoas eventualmente têm náusea, eventualmente vômito, então esse método ele é interessante por esse motivo. Além disso, a maioria desses métodos também não existe a necessidade de fazer uma tomada diária, né? Então, basicamente, esses métodos a gente tem os que são injetáveis, né? Tem injeção mensal e trimestral, tá certo? Eu tenho um método que é como se fosse um adesivo, né? Você coloca na pele. E eu tenho também um anel vaginal. Então, falando um pouquinho de cada um. A injeção mensal, ela é como se fosse um anticoncepcional que você usa uma vez por mês, né? Então, na verdade, a maior vantagem é a questão de não ter que ficar tomando uma medicação todo dia. Também é extremamente eficaz. Na maioria das vezes, né, as mulheres que usam esse método, elas têm uma menstruação relativamente regular, né? E a maior vantagem é justamente essa, ou seja, de você não ter que ficar usando o comprimido todo dia, né? Então você faz a injeção uma vez ao mês, né? Então a cada 30 dias você faz o injetável, né? Além disso, eu tenho uma injeção trimestral, que ela tem uma vantagem, obviamente, né, que é justamente o fato de você não fazer o uso da injeção a cada 3 meses. Essa injeção trimestral, diferentemente um pouquinho dos outros anticoncepcionais que eu havia falado, ela não tem uma combinação de hormônio, ela só tem só progesterona. E isso teria vantagem que daria para usar eventualmente aí no período pós-parto. Mesmo para pacientes que não estão nesse período, você pode usar também essa injeção. E também uma vantagem muito interessante desse tipo de injeção é que é a possibilidade, quase 80% a 90%, de parar a menstruação. Então teria o benefício aí de diminuição, lógico, né, de fluxo, de cólica, eventualmente TPM. Então ela funciona bem para as pessoas assim, realmente que têm às vezes um fluxo intenso, muita cólica, então pode ser uma boa alternativa, tá? Além disso, a gente tem o adesivo, né? O adesivo é como se fosse, né, um pet que a gente fala, né, que você coloca na pele. E esse adesivo, a mulher geralmente usa um adesivo por semana durante 3 semanas. Aí ela dá um intervalo de uma semana geralmente para menstruar e começa novamente, né? A vantagem é a questão de não ter que tomar, de você ter a facilidade aí do uso, né, do método contraceptivo. E, na maioria das vezes, esse tipo de método também regula bem a menstruação, tá? Mais ou menos na mesma linha, a gente tem um anel vaginal, que é como se fosse uma argolinha, né, que a mulher coloca dentro da vagina e fica 3 semanas com esse anel, ela tira o anel, dá um intervalo de uma semana geralmente para menstruar e coloca novamente o anel. Então, assim, o anel vaginal ele funcionaria parecido com uma injeção, né? A diferença é que não tem, obviamente, a picada, né? Então, seria, vamos dizer assim, uma coisa menos invasiva para a mulher usar, né? Eu diria assim, ter um pouco mais de facilidade, ou seja, não tem essa questão da injeção. Tem muitas pessoas que não gostam de ficar tomando injeção mensal, então o método do anel ele é bem interessante nesse sentido. Todos esses métodos que eu falei para vocês, eles são extremamente seguros, né? Desde que a pessoa use corretamente. Então a taxa de falha é muito pequena. É óbvio que não existe método que seja 100% seguro, tá bom? Se você não sabia desse método, tem interesse em algum desses métodos, converse com o seu ginecologista, né, que ele vai te explicar direitinho aí a forma correta, o jeito de usar esses métodos contraceptivos, tá bom? Mas é importante lembrar isso, são extremamente seguros e relativamente fáceis de usar, então tem essa vantagem. E do ponto de vista, né, assim, econômico, são realmente métodos relativamente que tem um custo que não é muito caro, né? Então ele tem esse outro atrativo também, sendo que, principalmente os injetáveis, eu consigo pegar na rede pública, tá? Na maioria dos municípios eu tenho essa disponibilidade desses métodos injetáveis, tanto um injetável mensal como trimestral, na rede pública, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, indique para pessoas, se você não fez inscrição no nosso canal, inscreva, a gente sempre tenta trazer aqui conteúdos com bastante qualidade, né, para poder ajudar a maioria das pessoas.